Fala pessoal, tudo beleza? Professor Alan aqui na área para a gente fazer mais um vídeo com questões comentadas. Nesse vídeo aqui em especial, nós iremos focar na banca SES Rio. Pessoal, a banca SES Rio, entre outros concursos, ela tem um histórico bastante significativo de concursos na área bancária, tá? Então, se você tem um interesse aí em fazer concursos no setor bancário, esse vídeo aqui ele ganha uma relevância ainda maior para você, tá certo? Agora, se você está estudando para outros concursos que tem a Banca SESGran Rio, esse daqui também é o seu lugar. E é claro, para você que vai fazer concursos para diversas outras bancas, mesmo assim esse vídeo vai te ajudar, porque afinal de contas, por mais que cada banca ela tenha ali um modo específico de cobrar os assuntos, a gente sabe que os editais de informática eles trazem no seu núcleo ali os mesmos assuntos, tá certo? Então, fica aqui comigo porque nós iremos hoje resolver algumas questões e tirar algumas dúvidas a respeito de assuntos muito importantes para informática para concurso, beleza? Então vamos aqui para a nossa primeira questão de hoje, onde nessa questão aqui de 2024, a banca SESGran Rio ela trouxe um assunto que é muito importante, tá, para efeitos de prova e que muita gente tem uma certa dificuldade. Nós estamos falando aqui de um assunto relacionado à rede de computadores. Então muita atenção aí quando você estiver olhando para o seu edital, tá, pessoal? Quando eu falo, de redes de computadores, esse assunto ele pode vir dentro do conteúdo de internet, e aí quando você tem no edital apenas o tópico lá de internet, essa parte aqui de redes, ela costuma vir ali conceitos bem tranquilos e bem básicos. Agora, quando dentro do edital você tem uma separação, você tem lá a internet, que afinal de contas é uma rede de computadores, né? Mas quando você tem lá a internet e você tem separado em um outro tópico do edital redes de computadores, então aí você tem que aprofundar um pouco mais o seu conhecimento. Por quê? Porque ali a banca ela vai trazer para você elementos que são um pouco mais técnicos a respeito do funcionamento de redes, não só da internet, mas também de redes locais, sobre como esses computadores trocam informações entre eles, sobre os tão famosos protocolos de rede, e é basicamente isso que nós vamos falar agora. Então, nessa questão aqui, perceba o seguinte, ó, o enunciado ele traz o seguinte texto: a arquitetura de protocolos TCP/IP. Aqui a gente está falando de um conjunto de programas que foram criados para permitir a comunicação entre dispositivos da rede. Então, basicamente, eles tiveram que criar, né, o pessoal aí da área de TI, criaram um conjunto de programas que vai permitir essa troca de informação entre os computadores que estão em uma rede de computador, tá certo? Então, ele diz que a arquitetura de protocolos TCP/IP consiste numa grande coleção de protocolos de comunicação que foram definidos como padrões da internet. Então essa informação ela também é importante, tá, pessoal? A internet ela funciona baseada nesse conjunto de programas, esse conjunto de protocolos chamados de TCP/IP. Dentre esses protocolos de comunicação, há um que fornece um serviço de entrega de fluxo confiável na camada de transporte e que garante a entrega de um fluxo de dados enviados de uma máquina para outra sem duplicação ou perda de dados. Esse protocolo de comunicação é. Então vamos aqui, ó. Primeira coisa, pessoal, às vezes, tá? Deixa eu mudar aqui, ó. Às vezes, você está diante de um conteúdo que é, de fato, um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais complicado, né. Então, quando a gente fala de conjunto de protocolos TCP/IP, muita gente acha um assunto difícil, mas, às vezes, quando você descobre ali uma palavrinha-chave, um termo em específico, você já desenrola várias questões sobre este assunto. Então, assim, primeira coisa, né, quando a gente fala desse conjunto de protocolos, qual é o objetivo? É você permitir a troca de informação entre os computadores, entre os dispositivos de uma rede. Então, se você tem, por exemplo, o seu celular, ó, você está aqui com o seu celular e você vai mandar uma mensagem via rede, esse envio, essa informação que você vai transmitir, ela vai passar por uma série de etapas. Então, ela primeiro sai do aplicativo que você está se comunicando. Então, vamos pensar aqui, por exemplo,
você mandando mensagens via WhatsApp. Então, ela sai do seu aplicativo do WhatsApp, vai para o seu sistema operacional do celular, Android ou iOS. A partir daí, o sistema operacional ele vai dividir aquela sua mensagem em pedacinhos, que a gente vai chamar isso de pacotes, tá? Para preparar eles para serem enviados via rede. E aí, como a gente está falando de um celular, esse envio vai ser por rede sem fio, né? A gente está falando aí do popular Wi-Fi. Então, depois a informação vai ser enviada do seu celular para o roteador que você está conectado, do seu roteador vai transmitir pela rede, aí ele vai percorrer vários e vários quilômetros até chegar no destino daquela mensagem, tá certo? Então, de maneira bem sucinta, quando eu falo desse conjunto de protocolos, é só essas etapas que são necessárias para que a informação ela seja enviada, tá certo? E por que que eu estou falando que às vezes uma palavra ela desengancha aí uma questão inteira? Porque neste caso aqui, pessoal, perceba que a questão ela está falando, ó, do protocolo que vai atuar aqui, ó, no transporte, tá certo? E aí, para a gente entender melhor, eu trouxe para vocês esse conjunto de protocolos que formam o TCP/IP. Então, basicamente, a turma aí da área de TI, eles dividiram em 4 etapas o envio das informações entre dispositivos da rede, tá? Começa aqui, ó, na aplicação. Alan, por que que ele chama essa primeira parte aqui do processo de aplicação? Porque é justamente aqui onde estarão os nossos aplicativos, pessoal. O usuário, ele atua, ó, basicamente aqui nessa primeira etapa. Então, aqui você vai encontrar, por exemplo, os sites que você está acessando, você vai encontrar os aplicativos de comunicação, como a gente acabou de dar o exemplo do WhatsApp, tá certo? Só que essa informação, ela tem que sair desse aplicativo e ela tem que ser enviada na rede, ela tem que ser transportada. Então, quando eu falar de transporte dos dados, você vai encontrar 2 programas que fazem esse transporte, tá certo? Nós temos 2 programas ou 2 protocolos, tá? Dá no mesmo aí, que fazem esse transporte. Eu estou falando de quem? Desse tal de TCP e desse tal de UDP. Então, quando a banca falar de transporte, você vai lembrar do TCP e você vai lembrar do UDP, tá certo? Alan, se tem 2 protocolos, é porque existem diferenças entre eles, é verdade? Exatamente isso. Então, aqui, ó, você vai lembrar o seguinte, ó, esse C aqui, você lembra de controle. Basicamente, pessoal, o TCP, ele consegue fazer o controle do transporte, o controle da transmissão dos seus dados. Em resumo, ele consegue verificar se a informação chegou lá no destino ou se teve falha. Se teve falha, aí ele solicita o reenvio daquela informação, tá certo? Então, por isso que ele tem o controle da transmissão. É diferente desse tal de UDP. Esse Dzinho aqui vem da palavra datagrama, tá? E aqui você vai lembrar que este protocolo, o foco dele é a entrega o mais rápido possível. O negócio dele é velocidade, tá certo? Só que por priorizar a velocidade, ele não consegue, ou ele pelo menos não foi projetado, para fazer a checagem, se a informação chegou de forma correta ou não. Basicamente, o que ele quer é entregar o mais rápido possível. Por isso que o UDP ele é muito utilizado em transmissão ao vivo, que nós chamamos na informática de stream, tá? Então, quando você tem aí uma transmissão pelo YouTube, quando você tem ali uma videochamada, que você está fazendo o envio e o recebimento ao vivo, em tempo real, a gente vai dar como preferência ao UDP. Agora, no uso do dia a dia, quando você acessa um site, quando você manda um arquivo por e-mail, esses envios ou esses recebimentos serão feitos via TCP, por quê? Porque justamente ele vai ter o controle, tá certo? Então, quando eu volto aqui para a questão, ó, de novo, eu vou ter aquelas palavrinhas que são chaves, né? Ele está falando de um protocolo que atua na camada de transporte e que ele garante a entrega. Opa, tenho aqui as 2 informações que eu preciso. Se ele está na área de transporte, só pode ser UDP ou TCP, Alan. É isso mesmo? Exatamente, só tem esses 2, tá? Só que aqui, como ele está me falando que ele garante a entrega, ou seja, ele tem o controle da transmissão. E aí você lembra esse Czinho aqui do TCP, por isso o nosso gabarito
será a letra C de casa, ok? Questão agora de número 2. Um administrador de um computador com sistema operacional Linux criou uma terceira partição no segundo disco rígido SATA da máquina. A nomenclatura padrão do Linux para identificar os discos e partições e identifica essa partição como. Então, pessoal, vamos lá. Essa questão aqui, ele está falando a respeito de você ter uma partição em um disco rígido. No nosso computador, a gente tem um dispositivo que é utilizado para salvar de forma permanente os nossos arquivos, né? Então, quando você tem aí o seu computador, você vai salvar os documentos, suas imagens, seus vídeos, todo o material que você tem aí guardado. Esses arquivos, essas imagens, esses vídeos precisam ficar guardados dentro de um dispositivo. O dispositivo mais tradicional da informática para isso é o que nós vamos chamar de disco rígido ou hard disk em inglês, e daí vem essa palavrinha HD. Talvez você já tenha escutado falar isso. Ah, eu vou salvar no HD. Quando eu falo que eu vou salvar no HD, eu estou falando que eu vou salvar nesse dispositivo, tá certo? Entendido isso? Agora, o que acontece? O HD, ele passou aí por um processo de evolução durante anos e anos, mas mesmo assim ele ainda é um dispositivo um pouco lento, se comparado com outros dispositivos do seu computador. Então, para substituir o seu HD, foi criado um outro equipamento chamado de SSD. Então, vamos só anotar aqui, ó. Eu tenho o HD, certo? Que é o nosso disco rígido. Esse aqui, ó, ele está bem desde o início lá dos computadores, tal. E depois, para substituir, ou seja, para dar lugar, ó, ao HD, nós temos o SSD, que também é chamado de unidade sólida, tá? Ou dispositivo de armazenamento sólido. Então, nós temos aqui essas duas siglas que estão relacionadas, ó, todas as duas aqui, ó, estão relacionadas com o armazenamento permanente dos seus dados, tá? E o que é que acontece? Cada equipamento desse, ó, cada HD ou cada SSD, ele pode ainda ser dividido em partes. Você pode ter no seu computador, ó, um HD, fazer aqui um retângulozinho representando ele, ó, aqui o seu HD, e você pode dividir ele em várias partes, tá certo? Essa divisão que você vai fazer é como se você tivesse, tá, ó, criando um local separado, mas ele não é separado, ele continua sendo no mesmo dispositivo. Você não comprou 3 HDs, você só dividiu ele em 3 partes. Como eu estou criando partes, nós vamos chamar isso aqui de partição, tá? Então, a partição é simplesmente uma divisão do seu HD em vários locais aí. Tranquilo? Então, voltando aqui para a questão, o que é que ela está pedindo? Ela quer a nomenclatura para identificar essas partições. Antes da gente ir direto no que a questão está pedindo, deixa eu só trazer para vocês a diferença entre como o Windows identifica essas partições e como o Linux identifica que é de fato o que a questão está pedindo aí. Então vamos começar aqui, ó, pela identificação dos discos e das partições no Windows, no sistema operacional Windows. Como é que ele vai identificar? Aqui, ó, para você ver os seus discos, o seu HD, o seu SSD, as suas partições, ou seja, as suas divisões, você vai ter que acessar a pasta chamada de este computador. Tá? Ó, quando você clica em este computador, aí ele vai mostrar para você, ó, quais são os seus dispositivos e unidades. E basicamente o que ele faz é, cada disco, ele representa por uma letra do alfabeto junto com o símbolo de 2 pontos, tá certo? E a partição, Alan, da mesma forma, se você tiver, olha só, um HD, um único HD, ele vai começar identificando ele pela letra C, 2 pontos, tá certo? Se você tiver 2 HDs, ele coloca um com a letra C e o outro com a letra D.
Mas e se eu tiver só um HD e eu dividir ele em duas partições? Como é que vai ficar? Ele vai fazer a mesma coisa. Ele coloca uma parte do HD com a letra C e a outra com a letra D. Basicamente, pessoal, o Windows representa as unidades de armazenamento do seu computador com letras. É por isso que quando você conecta um pendrivezinho aqui, ó, coloquei um pendrive no meu computador. Na hora que ele reconhece o pendrive, ele já vai colocar a próxima letra disponível para identificar aquele pendrive, tá certo? Então, olha só, aqui eu tenho uma situação que seria um HD e uma partição, só para vocês entenderem bem aqui, ó. Um HD e uma partição. Então, ele vai chamar isso de disco C, dois pontos, tá certo? Agora, se eu tiver um HD e eu tiver duas partições, como é que o Windows vai identificar isso? Ele vai colocar a primeira parte do seu HD, ou seja, a primeira partição como C dois pontos, e a segunda parte com a próxima letra disponível seria o D dois pontos, tá certo? Isso aqui, ó, nesse primeiro exemplo, né, a gente está aqui vendo o uso do HD. E se eu tiver um SSD, Alan, no lugar de um HD? Se no lugar eu colocar um SSD, o que é que vai mudar? Absolutamente nada. Em termos de identificação, vai continuar sendo a mesma coisa. Então, se eu tenho aqui, ó, um SSD e eu tenho uma partição, o que é que vai acontecer? Ele vai reconhecer essa partição como sendo C dois pontos. E aí, se você observar na imagem, ó, aqui ele está, ó, nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, eu tenho uma, duas, três, quatro partições aqui. Então, só por essa imagem, eu não consigo dizer se eu tenho 4 HDs, se eu tenho 4 SSDs, se eu tenho um HD dividido em 4 partes. Eu teria que entrar em um outro programa para detalhar melhor e saber o que é que identifica cada uma dessas letras, tá? Mas uma coisa você pode observar aqui, ó, quando você percebe essa bandeirinha do Windows, ele está ainda te dizendo que nessa partição aqui, ou nesse HD, é onde está instalado o seu sistema operacional, tá certo? Então, nesse exemplo, um SSD, uma partição, ele identifica simplesmente pelo disco C dois pontos. Agora, quando eu tenho um SSD, vamos pegar agora, ó, 3 partições, só para a gente fazer um pouquinho diferente. Como é que seria, então, a identificação? Ó, dividida agora em 3 partes. A primeira começa com a letra C, tá certo? A segunda seria a letra D, dois pontos, e a terceira, a letra E, dois pontos. Então, é bem tranquilo aí essa identificação por parte do Windows. Basicamente, quando ele identifica uma unidade de armazenamento de informações, ele coloca ali uma letra e um dois pontos, tá certo? Agora, e no Linux? No Linux, que é exatamente o objeto da nossa questão, ele é um pouco diferente, tá? Então, como é que o Linux vai identificar os nossos dispositivos? Primeira coisa, ele identifica pela sigla daquele dispositivo. Então, se eu tenho aqui, ó, um disco rígido, como a gente falou em inglês, é identificado por essa sigla, ó, hard disk, ou simplesmente a sigla HD. Então, ele começa identificando o nosso dispositivo, ó, vai estar assim, ó, barra HD, tá certo? É assim que ele vai identificar o HD. Agora, se você tem um SSD, ó, SSD, que é o nosso disco sólido, tá? Ele vai também identificar pela sigla, mas não vai ser SSD, vai ser só SD, tá certo? Então, apareceu a palavrinha HD, é porque é um disco rígido. Se apareceu SD, é porque você tem ali um disco sólido, ok? Agora, o que é que aparece depois? Vai aparecer depois a letra A, se for o primeiro disco. Se você tem um disco, vai aparecer HDA. Então, esse A seria o primeiro disco. Além, se eu tiver 2 discos, o meu segundo disco vai ser representado com HDB, tá certo? Então, as letras A, B, C, D e assim por diante, elas vão identificando a quantidade de discos que você tem. O primeiro vai ser a letra A, o segundo vai ser a letra B
O terceiro seria HDC, e assim por diante, ok? Entendido? Então, neste caso aqui, ó, se eu tenho um único SSD, ele vai identificar isso aqui como HDA. Aliás, um único HD, né? HDA, beleza? Nesse segundo exemplo aqui, ó, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou continuar com um único HD, ó, um único HD, só que eu vou dividir esse HD em duas partições. Lembra, partição é você dividir o seu HD ou o seu SSD em partes. Então, perceba que agora vai ficar assim, ó. Eu vou ter HDA. Alan, por que é HDA? Porque eu só tenho um HD, ó, meu primeiro HD. Se fosse o segundo HD, seria HDB, se fosse o terceiro HDC e assim por diante, tá certo? Então, as duas partições aqui, ó, elas começam com HDA, porque as duas partições referem-se ao mesmo disco rígido, o disco rígido número 1. O que é que muda, então? Um número que vai aparecer no final. Aqui vai ser a primeira partição, partição 1, então ele vai chamar de HDA1. E aqui vai ser, ó, HDA2. Então, o que eu estou dizendo aqui é, eu tenho no meu computador um HD, aqui, ó, HD, ele é o HD de número 1, tá aqui o A, tá aqui o A, e aqui estão as partições. Primeira partição, segunda partição. Beleza? Então é um pouquinho mais diferente, né? No Windows, simplesmente ele vai atribuindo letras. No Linux, não. Ele dá mais informação, colocando aí a identificação se é um HD, se é um SSD e se é o primeiro HD, se é o segundo HD e também quantas partições você vai encontrar, ok? Vamos fazer agora, ó, com o SSD, tá certo? Ó, então aqui eu vou ter um SSD e eu vou ter uma partição. Eu tenho apenas uma divisão desse SSD. Então, como é que vai ficar? Ó? SD, como é só um SSD, vai ficar o quê? SDA, beleza? E qual é o número que vai aparecer aqui? Eu só tenho uma partição, então vai ser SDA1, certo? Nesse segundo exemplo, eu vou ter agora um SSD e eu vou ter duas partições. Então, se eu tenho um SSD e duas partições, vamos fazer aqui a divisão. Aqui vai ficar SDA, porque é o primeiro SSD. Aqui vai ser a primeira partição, 1. E aqui do outro lado vai ser o SDA, segunda partição, 2. Entendido aí a lógica, né? Ó, trouxe até aqui a imagem para vocês entenderem melhor. Isso aqui, ó, é um único HD, ó. Certo? Um único HD. Aí eu tenho então, ó, HD, como é o primeiro HD, ele chama de HDA. Essa daqui é a primeira partição, então fica HDA1. Essa daqui seria uma outra partição, né? Aqui ele acabou saltando, ó. Aí ficou a terceira e aqui ficou a quinta, tá certo? Então cada númerozinho que aparece no final, ele vai identificar qual é essa partição que você tem. Ok? Vamos aqui então para a nossa questão. Agora que a gente já entendeu essa lógica, vamos voltar aqui para a gente ler novamente e entender o que ele está pedindo. Ó. Ele quer saber a nomenclatura padrão no Linux para identificar discos e partições. Né? Só que ele disse aqui em cima o seguinte, ó, o computador, né, ele disse aqui o computador, ele criou uma terceira partição. Pessoal, se ele criou a terceira partição, então no final tem que terminar com o número 3. Então já sai aqui, ó, a letra a letra C e a letra E. Beleza? Então já sei que vai terminar com 3 porque ele está dizendo, ó, é a terceira partição. Só que agora você tem que olhar o quê? Eu tenho que essa partição ela está em um disco rígido. Então, se ela está com um disco rígido, vai ter que começar com a palavra HD, ok? Então, já sai fora a letra D. Já achamos aí o nosso gabarito, né? Que é a letra B de bola. Alan, por que ele está aqui, ó, HDB? Porque ele está dizendo, ó, que essa partição ela está no segundo disco rígido. Se fosse no primeiro, seria HDA. Como está no segundo, ficou HDB e o número 3, tá certo? Ó, número 3.
Alan, e o que é esse dev na frente? Pessoal, dev é o nome de uma pasta do Linux que mostra justamente os dispositivos, tá? Ó, dispositivos. Em inglês, dev, ó, vem desse termozinho aqui, devse. Devse é justamente dispositivos. Então, os nossos dispositivos de armazenamento, tanto o HD como o SSD, eles ficam dentro dessa pasta dev. E aí o que vem depois é justamente o que vai identificar. No nosso caso, identificamos que é um segundo HD e ele está na terceira partição. Por isso, gabarito letra B de bola. Ok? Pessoal, questão agora de número 3, nós temos aí o assunto do Excel. O que é que nós vamos encontrar aqui? Ó? Considere a planilha desenvolvida no programa Excel e aqui nós temos que completar adequadamente a coluna de porcentagem total. Então, você vai ter que completar essa coluna aqui. Ó. Dentre o que se pode ser digitado na célula F2, então ele quer saber o seguinte, ó, o que você vai colocar na F2, que é aqui, ó. De maneira que possa ser copiado, isso aqui é muito importante, tá? Ó, que possa ser copiado para F3, F4, F5 e F6. Então, traduzindo, o que é que ele quer? Ele quer a fórmula, tá? Que você vai utilizar para inserir um percentual total em F2 e que depois você possa copiar para as outras células. Pessoal, muita atenção aqui e muito cuidado no estudo de vocês, tá? Se você for fazer um concurso na área bancária, você vai se deparar, né, se você for aprovado, com várias situações que envolvem números, que envolvem cálculos, cálculos de juros, de porcentagem. Então, é muito importante você estudar essa parte de Excel, tá? Por quê? Porque a banca, ela pode trazer, inclusive, uma questão de Excel envolvendo um contexto bancário, né? Um cálculo de uma taxa, por exemplo. Então, nesse exemplo aqui, é justamente uma situação onde você vai calcular aqui, ó, uma porcentagem, ou uma percentagem, né, de produtos. Então, ele trouxe nessa planilha aqui, ó, os itens, tá, ó. Ele chamou esses itens aqui de M1 até M5. Aí aqui ele deu a quantidade desse item, qual é a unidade, né? Então, tem itens aí medidos em metros, em quilos, o preço de cada um deles, o preço unitário, o preço do item, que vai ser basicamente a multiplicação da quantidade pela unidade, tá? Resultou nesse número aqui. Só que o que é que ele quer? Ele quer que você transforme esse número em porcentagem, tá certo? E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos basicamente pegar esse valor aqui e dividir por esse, pelo total. E aí nós vamos encontrar a porcentagem em número decimal, certo? Olha como isso vai acontecer, ó. Vou abrir aqui o Excel. Então, o que é que eu vou fazer aqui na minha fórmula? Vou colocar o sinal de igual, tá? Vou selecionar aqui esse valor que está em E2, dividir pelo total da compra que está em E7. Quando eu der Enter, olha o que vai acontecer. Eu vou ter como resultado esse 0,55. Isso aqui, pessoal, equivale a 55%, tá? 55%. Alan, como você sabe disso? Se eu clicar aqui, ó, no símbolo de porcentagem que está aqui em cima, ó, ele já transforma automaticamente para mim. Beleza? Mas por que que ele não deu assim? Por que que ele deu 0,55? Porque antes de você dividir, você vai fazer a multiplicação de 100. Por quê? Porque esse número aqui é justamente um número que está sobre 100. Daí essa palavra porcento. Quando eu digo que algo é porcento, ó, isso aqui é 55 dividido por 100. Se você pegar 55 e dividir por 100, você vai ter como resposta 0,55. Mas eu também posso escrever isso de uma outra maneira, como 55 por cento, tá certo? Então, a palavra por cento indica isso, que ele está dividido por 100. Então, se eu quero que o resultado apareça
Já em porcentagem, como é que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar igual, aqui eu vou pegar de novo, ó, o preço, vou multiplicar por 100 e depois, ó, só depois eu divido pelo total. Essa agora é a minha fórmula para ele já dar, ó, o valor de 55, né? Aqui ele até deu as casas decimais. Então ficou, ó, 55,22, certo? Então, como é que eu calculo essa porcentagem? Você vai pegar o preço do item, ó, preço do item, multiplicar por 100 e depois dividir pelo total, certo? Se você fizer isso por todos os itens, ó, igual esse valor aqui, ó, vezes 100 e vou dividir pelo total, eu encontro o resultado aqui, ó, que foi de 11,8, beleza? Só que tem mais um pequeno detalhe aqui na questão. Só limpar aqui, ó. A questão, ela disse o seguinte, ó, que você tem que criar essa fórmula e ela tem que estar pronta para você copiar para as outras células, para que você não precise ficar fazendo de um por um, não é assim? Então, quando eu copiar aqui, ó, vou clicar nesse pontinho e arrastar. Ó, copiei e já fui colando nas outras, tá? Ó. O que que aconteceu? Ele está dando uma mensagem de erro. Ele está dizendo que você está dividindo esse número por zero, ó. Dá um erro. A gente sabe que não tem divisão por zero. Por quê? Porque na hora que eu copiei essa fórmula para a linha abaixo, ó, ele atualizou, que estava aqui em E2, desceu para E3, mas em contrapartida, o que estava aqui em E7, que pegava aqui o valor total, desceu para E8. Então, não quero mexer nessa segunda célula. Eu quero que, ao copiar a fórmula, ele vá atualizando, ó. Então, aqui vai ser E4, aqui vai ser E5, aqui vai ser E6, beleza? Isso aqui eu quero que atualize. Mas o segundo valor que está no final da fórmula não é para atualizar. É para ficar sempre preso, ó, nesse valor aqui de 16.951. Como é que eu faço isso? Muito simples. Quando você estiver criando a sua fórmula, ó, o valor, a célula que está aqui em E7, eu vou travar ela. Como é que eu travo? Coloco, ó, o símbolo do cifrão. Perfeito? Então, agora eu tenho essa célula vai atualizar, porque não tem nenhum símbolo aqui travando ela. Ó. Imagina esse símbolozinho do cifrão como se fosse uma grade, prendendo aqui esses valores. Então, esse aqui está livre, ele vai atualizar. Quando eu copiar essa fórmula para as células abaixo, ele vai atualizando cada um desses valores. Mas o valor que está em E7 vai permanecer sempre o mesmo. Ó. Vou agora repetir o processo. Olha como agora deu bonitinho. Ó. Então, esse valor aqui, ó, de R$ 2.000, equivale a 11,8% da minha compra. Ó, ele atualizou aqui para E3, mas continua preso aqui em E7. Aqui agora eu tenho 24,28% da compra. Ele pegou o valor de E4 e permaneceu aqui no valor de E7. Então, a minha fórmula vai ser, voltando aqui para a primeira, ó, E2 vezes 100, para ele já dar o resultado em porcentagem, e no final vai dividir pelo total que está em E7. E o que é mesmo esse cifrão aqui? É para prender essa célula para que possa ser copiada para as outras sem atualizar o valor, tá certo? Então, quando eu volto aqui, ó, eu vou agora encontrar como resposta a letra A. Letra A, ó, eu tenho a fórmula correta. Eu tenho lá o valor de E2 livre. Aqui a letra B está errado por quê? Porque ele travou. Ó, ele usou o símbolo para travar, então aqui está errado. O E2 tem que ficar livre para ele ir atualizando. Depois vai ser E3, depois vai aparecer E4, depois vai aparecer E5. Em cada uma dessas fórmulas aqui que eu copiar. Quem é que nunca muda? O valor do final. Vai ficar sempre preso aqui em E7. Tá certo? Então, gabarito, letra A. Ó, aqui e deixa aqui a letra A como sendo o nosso gabarito, certo? Então, se você vai fazer concursos da SES Gran Rio para a área bancária, atenção especial nesse tipo de questão. Questão agora 4. A computação em nuvem é uma categoria de soluções de computação que permite a alocação de recursos de computação de forma dinâmica e ajustável.
Pessoal, só lembrando, ó, quando eu falo de computação em nuvem, essa palavra nuvem aqui, ó, ela tem o sinônimo de internet. Ou seja, você vai utilizar a computação de forma online, direto da internet. Você não vai precisar instalar nada no seu computador, já funciona, já roda ali de forma online, beleza? Então ele está falando aqui de uma característica da computação em nuvem, ou seja, ela vai trabalhar de forma dinâmica, não é estática, né? Então ela vai se ajustando ali à medida que você vai utilizando os recursos, tá? Então ele diz que ela é de forma dinâmica e ajustável em função da carga variável do sistema. Essa facilidade pode aumentar ou diminuir gradualmente a capacidade computacional, pagando apenas pelo que está efetivamente alocado. E aí ele quer saber qual é o nome dessa característica, né? Ó, é uma característica da computação em nuvem e ela é denominada de. Pessoal, olha só, quando eu falo de capacidade computacional, vou abrir aqui o explorador de arquivos. Olha aqui. Então, eu estou abrindo aqui para vocês, estou mostrando aqui um programa do meu computador que ele mede o que está acontecendo aqui, que está sendo consumido de recursos do meu computador. Perceba que aqui ele mostra, ó, esse gráficozinho, quanto está sendo consumido de processador, 8%, de memória, 48%, de discos, né, ó, no caso aqui eu tenho vários, né, lembra que no Windows ele vai identificando com letras, tá certo? De internet, de processamento gráfico, que é a GPU. Então, percebo que isso daqui não é estático, ele vai mudando, ó. Aqui está agora em 10%. Se eu abrir um outro programa aqui, seria que fosse um pouco mais pesado, isso aqui com certeza iria aumentar. Então, isso é a carga do sistema. Então, ela vai ajustando, ó. Perceba que aqui no gráfico, ó, ela sobe, desce. E na computação em nuvem, você consegue ajustar isso de forma dinâmica, ou seja, quando você está rodando programas, serviços que consomem muito processamento, muita memória, você pode optar por um serviço de nuvem que te atenda nessa demanda, só que aí você vai pagar um pouco mais. E se por acaso esse processamento reduzir, como está aqui no gráfico agora bem baixinho, você tem uma economia. Ele vai usar e você vai pagar somente por aquilo que está sendo usado naquele momento. Ó. Então, vou abrir aqui só para vocês observarem. Ó. Vou abrir aqui um programa pesado que é o Photoshop. Olha aqui como vai subir. Ó. Já está em 11%. Ó. Já deu um picozinho aqui. Ó. Subiu agora de novo. Então, à medida que você vai abrindo programas e recursos, ele vai consumindo mais ou menos memórias e processamento do seu sistema. Então, basicamente, você consegue ter esse ajuste na computação em nuvem. Essa característica que permite aumentar e diminuir gradualmente essa capacidade computacional, e aí você vai pagar só por aquilo que você está utilizando, tá? Isso daí é o que nós vamos chamar de elasticidade. É justamente essa capacidade elástica de aumentar e diminuir a capacidade do sistema à medida que você precisa daqueles recursos, tá certo? Então, neste caso aqui, o nosso gabarito é a letra B. A letra A, ele fala da característica chamada de disponibilidade. Aqui é a característica de manter a informação disponível. Sempre que você precisar, aquela informação estará lá disponível para você, tá certo? Já a característica de redundância, pessoal, redundância vem da ideia de repetição. Muitas vezes quando a gente está explicando, né, ó, o professor, ele vai ser redundante mesmo, ele vai explicar aquilo ali, ó, uma, duas, três vezes, às vezes de maneira diferente, para ver se você entende. Então, em alguns momentos aqui da explicação, vou ser bastante redundante com você, bastante repetitivo, que é para você de fato aprender. Então, na informática, você vai ter sistemas de redundância para garantir que aquela informação ela estará disponível. Exemplo aqui bem prático para vocês. Como é que um computador funciona em termos de energia elétrica?
A energia ela vem da tomada, vem da rede elétrica e alimenta o seu computador, não é assim? Agora, imagina aí se falta energia no seu na sua casa, no momento que você está utilizando o computador. Então isso já vai gerar um problema, mas digamos que não é algo tão absurdo assim, né? Você vai ali ficar alguns momentos sem poder utilizar o computador, pode perder ali o que você estava fazendo, mas aí nada que seja o fim do mundo. Agora imagina uma empresa como a Google depender só da rede elétrica lá dos Estados Unidos ou aqui do Brasil, de onde ela estiver. Se faltar energia, se der um apagão, simplesmente para ali, dá uma falha, para de funcionar todos os sistemas da Google. Isso geraria um impacto absurdo. Então, para evitar isso, as empresas elas instalam sistemas repetitivos de energia, ou seja, vai ter geradores, vai ter no-breaks, vai ter uma série de equipamentos para entrar em funcionamento quando houver a falha de energia da rede elétrica. Outro exemplo de redundância, backup. O seu arquivo original, ele é a informação principal, né? Então, se você tem ali uma informação que está sendo utilizada por um sistema, está tudo ok. Mas se entra um vírus e apaga aquela informação, você precisa de uma redundância, de uma repetição daquele arquivo para poder substituir o arquivo que foi danificado, tá certo? Então, essa característica de redundância é uma repetição, tá, ó, uma repetição, como tá assim, ó, de segurança, tá? Exemplo, backup e o no-break, né? O no-break é um equipamento que tem uma bateria justamente para entrar em funcionamento se houver falha de energia, tá? Tenho aqui também a tolerância a falhas, que é a capacidade, né, de um sistema ser resistente, ó, resistente a falhas. Então, quanto mais resistente a falhas, maior a tolerância que ele vai ter. E esse clustering é um termo que nós utilizamos para um grupo, né, para você ter um agrupamento aí, ó, grupo de servidores trabalhando em conjunto, tá? Qual é a ideia aqui? Às vezes, pessoal, um tipo de informação que está sendo processada, ela é muito complexa, muito pesada. Então, um só computador, um só servidor, por mais que ele seja rápido, ele pode não ser o suficiente para resolver aquela situação. Então, a computação em nuvem, ela tem essa capacidade de juntar ali vários servidores para resolver um único problema. Pensa aí, por exemplo, na previsão meteorológica, previsão do tempo, né? Você vê aí todo dia nos jornais alguém falando que vai chover em lugar tal, que vai fazer sol, previsão de chuva, tantos por cento de chance de chover. Isso daí é fruto de cálculos extremamente complexos. Você vai utilizar computadores super potentes para fazer simulações de chuva, né? Enfim, vão fazer aí várias e várias simulações para chegar ali nas probabilidades se vai chover ou não, por exemplo, em uma determinada região. E isso daí ele é feito muitas vezes por conjuntos de computadores, eles vão ser agrupados ali, né, para realizar uma mesma tarefa, que seria essa simulação computacional, tá certo? Então esse termo aí, clustering, dá essa ideia de agrupamento de computadores trabalhando numa mesma tarefa, ok? E aí a computação em nuvem também dispõe deste recurso. E aqui nossa questão de número 5, vamos tratar aqui a respeito dos códigos maliciosos, né? Quando eu falo de um código malicioso, eu também posso chamar simplesmente isso de malware ou malware, né? Depende aí da pronúncia, que é os nossos programas ou softwares maliciosos, né? Ó, software malicious, certo? Então daqui vem o termo, ó. Temos em ware e aqui o mal, né? Malicious software. Então, nessa questão aqui, ele diz assim, ó, os códigos maliciosos são construídos para atender a ataques com diferentes finalidades. Muitas vezes, o objetivo do ataque é furtar dados sensíveis do usuário. Falamos que são dados sensíveis. Senha, login, dados de cartão de crédito, informações bancárias, tudo isso é dado sensível, né? Dados como CPF, ok?
Então, ele está dizendo que muitas vezes o objetivo desses programas é furtar esses dados sensíveis do usuário. De que maneira? A partir do, eu vou até mudar aqui de cor, ó, porque aqui está a palavrinha-chave, ó, a partir do monitoramento dos dados fornecidos para uma aplicação, como, por exemplo, o nome de login e a senha. E aqui ele quer saber, ó, o programa que vai ter essa característica. Pessoal, olha só. O que ele está falando aqui, ó, é de monitoramento, tá? Ó, monitoramento. Essa palavra monitorar, ela também pode aparecer na sua prova como espionar, certo? E aí nós vamos ter um tipo específico de programa que faz isso, tá? Que é justamente os chamados programas espiões, ou também chamado de spyware. Spy em inglês é espião e ware vem desse termo software. Então, o que é que faz um programa espião? Ele vai ter justamente a função de se infiltrar em sistemas computacionais com esse objetivo, ó, de coletar as informações pessoais ou confidenciais do usuário. Só que essa coleta, ela é muito característica. Ele vai fazer isso sem o conhecimento da vítima, tá? Então, se eu tenho um programa que está ali coletando informações, mas eu autorizei, porque às vezes aparece uma mensagem de programas da própria Microsoft, né, perguntando se você autoriza coletar alguns dados ali para ajudar a melhorar o sistema. Isso não é um programa espião, tá? Para ele ser um programa espião, ele vai ter que coletar, mas sem o conhecimento do usuário. Justamente porque quando ele faz isso, ó, o que ele está fazendo aí é te espionar. Você não sabe que está havendo essa coleta de dados. Você não sabe que você está sendo monitorado. Tá legal? Então aí nós temos esse programa chamado de spyware. E aí dentro desse conceito de spyware, nós vamos ter vários tipos, tá, pessoal? Vários tipos de spyware. Só que para a prova é muito comum aparecer esses três aqui, ó. O keylogger, o screenlogger e ainda um outro chamado de adware, certo? Os três estão fazendo isso que a gente viu. Eles vão monitorar, tá? Monitorar, sem que o usuário saiba. Só que o keylogger, o foco dele é em monitorar o teclado, tá? A palavra key, ó, a palavrazinha key vem do inglês de tecla. E esse log é essa ideia de monitorar, de espionar. Então, ele vai monitorar as informações que são digitadas no teclado, tá? Já o screen, esse screen dá a ideia de tela. Então, basicamente, o que ele vai fazer? Cada vez que você clicar com o mouse, cada clique do mouse, ele tira um print da tela. Daí o nome de screen logger. Ele tira prints, fotos da tela, de novo, sem você saber. Tudo isso de forma escondida, tá? E o adware, ele tem como característica exibir propagandas, tá? Propagandas. A banca também pode falar de anúncios, tá? Anúncios. E aí ele vai te espionar mediante esses anúncios e propagandas. Então, dessa maneira, eu consigo agora, ó, ir direto na minha resposta. Gabarito letra D. Por quê? Porque ele trouxe para a gente justamente um tipo de spyware, de programa espião. Além, se tivesse spyware na alternativa, aí você marcaria a alternativa que tivesse o spyware. Só que aqui a questão ela foi um pouco mais específica, né? Ela quis dificultar, né? Ela sabe que muita gente já conhece esse termo spyware, já sabe que é um programa espião, então ela trouxe, na verdade, um tipo de programa espião que vai capturar se for digitado no teclado. Então, ele monitora o teclado. Beleza? Então, dessa maneira, nosso gabarito aí, letra D de dado. Pessoal, chegamos aí ao final das questões de hoje, tá? 5 questões que eu trouxe aqui para vocês da banca SES Gran Rio, questões recentes, com nível um pouquinho mais elevado, que necessita do candidato um pouquinho mais de análise, um pouco mais de conhecimento, tá? Então, trouxe aqui para vocês tirarem essas dúvidas. E se você mesmo assim ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Eu leio todos os comentários e respondo com o maior prazer.
Peço a você também que deixe aqui o seu like se você gostou da aula, se inscreve no canal para você ter acesso aí a mais conteúdos que eu vou trazer aqui, tá? Não esquece de ativar as notificações para você receber os avisos de todos os vídeos que eu postar aqui no YouTube, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, um grande abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo.